Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. Hoje eu quero trazer uma questão para vocês que possivelmente pode ser anulada no concurso DA. Nós temos que aguardar, averiguar e realmente ver se a banca irá aceitar os recursos enviados. Acredito eu que, no meu ponto de vista, essa questão deveria ser anulada pelo seguinte: nós não temos nenhum tipo de força centrípeta. Isso no conceito físico não existe. E isso que a prova apresentou aqui, ó, força centrípeta, pessoal. O que nós estudamos, o que nós entendemos é que existe uma resultante de forças direcionada para o centro da trajetória. A forma correta a ser apresentada seria resultante centrípeta. E no meu ponto de vista, o que poderia ser apresentado nessa questão, e o que eu acredito que eles gostariam de descobrir, seria a normal no ponto mais baixo. E devido a isso, nós poderíamos colocar o cálculo da resultante centrípeta para descobrir a normal no ponto inferior, que foi a pergunta dessa questão. Acredito eu que todos vocês fizeram o concurso, ou para quem não fez, a questão está apresentada, leia a questão com calma e eu vou ser bem objetivo e rápido aqui na resolução da mesma para apresentar o que eu acredito que seria a possibilidade de pergunta e questionamento para essa questão, tudo bem? Então aqui nós temos uma figura, tudo bem? Eu tenho um corpo que ele está realizando um movimento naquele plano, tudo bem? E no ponto mais alto da trajetória, que este ponto aqui eu já vou chamá-lo de ponto A, tudo bem? Ele passou com uma velocidade de 10 metros por segundo, como está ali no nosso texto, ok? Está ali, ó, 10 metros por segundo. E também nós temos ali uma massa desse corpo de 0,1 kg. Lembrando que a gravidade também está explicitada ali como 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, ok. Dentre esses pontos, a pergunta da questão seria, né, a resultante centrípeta no ponto mais baixo, ou até mesmo o cálculo da normal no ponto mais baixo. Então ali eu vou chamar de ponto B, tudo bem? Aquele ponto inferior ali, tudo bem? Ok. Olha só, já discorrendo as forças, né, da forma que eu gostaria de apresentar essa questão, nós temos aqui direcionado para o centro da trajetória uma normal. E aqui, obviamente, eu tenho uma força direcionada para baixo, que é a força-peso daquele corpo. Beleza. Então, de acordo com a parte de forças e a análise vetorial, nós temos duas forças no ponto B. Por isso, o conceito correto seria falar resultante centrípeta. E acredito eu que a pergunta da questão seria normal naquele ponto. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês e descobrir a normal naquele ponto, ok? Vamos lá. De acordo com a questão, nós já poderíamos pensar no seguinte. O Igor, ok, lá no ponto mais baixo, lá no ponto B, vamos desenhar aqui, ó, ponto B, nós entendemos o quê? Que a nossa resultante centrípeta, ela vai ser dada pela massa, pela velocidade no ponto B, elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio daquela trajetória, bem? Só que a nossa resultante centrípeta, ela vai ser composta por quê? Nós sempre teremos uma aceleração voltada para o centro da trajetória. E ali nós temos a nossa aceleração centrípeta, tudo bem? Então, a normal é positiva enquanto o peso é negativo. Então, eu teria normal lá no ponto mais baixo, menos o peso, sendo igual ao fator de m vb quadrado sobre r, beleza? Então, é muito tranquilo. Então, eu acredito que a pergunta da questão seria normal. Então, nós teríamos que o fator da massa, velocidade lá no ponto B elevado ao quadrado dividido pelo raio, mais o fator do peso seria o cálculo da normal e o que eu acredito que a questão estaria perguntando, beleza? Ok, então como nós vamos descobrir a velocidade daquele ponto B? Nós vamos fazer uma conservação de energia, porque na questão disse que há uma conservação de energia, então vou fazer com que a energia mecânica do ponto A ela tenha que ser igual à energia mecânica do ponto B. Em A nós temos potencial gravitacional, nós temos velocidade, em B nós também temos potencial, nós temos velocidade, isso tudo em relação ao solo. Então eu vou ter ali no caso, a massa de A, que é a energia potencial, vai ficar a massa é a mesma, né, pessoal? Então vai ficar massa, gravidade, altura de A, que é a energia potencial, mais a cinética naquele ponto, que vai ser a massa, velocidade do ponto A elevado ao quadrado dividido por 2, isso sendo igual em B eu tenho energia potencial também, que vai ser mg, a altura de B, mais a cinética no ponto B, que vai ser a massa, a velocidade de B, elevado ao quadrado dividido por 2. É aquele termo VB quadrado que nós queremos. O que seria interessante nessa questão? Nós dividirmos toda a equação por m e também nós podemos multiplicar toda aquela equação ali por 2. Tá bom? Vamos colocar a multiplicação por 2 aqui, tá? Na equação inteira. Então, dividir pela massa, vou cortar todos os termos que tem massa.
Ao multiplicar toda a equação por 2, ali vai me aparecer um fator de 2g. Então, já vou multiplicar, tá, pessoal? Vai ser 2 vezes a gravidade. Então, vamos lá, 2 vezes a gravidade. A altura do ponto A seria de 2 mais 1, 3 metros. Mas, se eu multiplico por 2 aqui, esse 2 corta com esse 2. Então, vai sobrar apenas a velocidade de A ao quadrado, que é 10 elevado ao quadrado. Ali eu vou ter também 2GHB. Bem? Então, nós vamos ter ali, ó, 2 vezes a gravidade, que é 10. A altura de B, ela vale 1 metro. Mas, multiplicando por 2 aqui, eu corto esse 2 por esse 2, vai sobrar apenas a velocidade de B elevado ao quadrado. Pronto, então ficou bem tranquilo. Então, os termos ali, ó, eu teria 60, tá bom? Mais 100. Então, eu vou ter ali o fator de 160, tá bom? 160 sendo igual a 20 mais VB quadrado, tudo bem? Então, nós podemos afirmar ali que a velocidade de B elevada ao quadrado só pode ser 160 menos 20, totalizando, então, 140. Por que eu não vou tirar a raiz daquele fator? Porque eu preciso dele quadrático aqui na nossa normal. Então, como eu disse, eu acredito que a pergunta correta para essa questão seria exatamente a normal no ponto mais baixo da trajetória, tudo bem? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, então, de verde agora. Então, a normal, ela daria qual valor? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Normal seria a massa, que tem um valor de 0,1, a velocidade b ao quadrado, nós calculamos, deu 140, tudo bem? Tudo isso dividido pelo raio da trajetória. Nós sabemos se a altura daquela circunferência é 2, o diâmetro é 2, o raio só pode ser 1. Mais o nosso fator do peso, que é a massa, que é 0,1 vezes a gravidade, então vou ter o peso igual a 1. Fazendo o cálculo, então, daquela normal, pessoal, quanto que daria? A normal, ela seria 14 mais 1 seria 15 newtons. E nós percebemos que não existe opção para isso, ok? Então, devido a isso, eu acredito que essa questão esteja errada e, obviamente, anulada. Pelo seguinte caso, não existe, né, nós falarmos força centrípeta como está aqui apresentado, tudo bem? Então, está errado conceitualmente, tá bom? E é isso que eu poderia dizer a vocês, tá bom? Então, está aqui mais um vídeo. Alternativa ali nós não teríamos. Se por algum acaso ele considerasse a resultante centrípeta, aí já seria correto eu dizer que a resultante centrípeta poderia ser 14, tá bom? Falando da parte conceitual, está errado. Vamos ver se a prova ou a banca irá aceitar isso recurso. Então, poderia ser uma possibilidade, como eu estou falando, encontrar a normal naquele ponto. A normal, ela está dentro da resultante centrípeta, ela vale 15. Só que se eu faço realmente o cálculo da resultante centrípeta, se vocês forem perceber, que é o conceito correto a ser dito, é a resultante centrípeta, como nós comentamos, seria a normal menos o peso. Como a normal vale 15 e o peso vale 1, aí realmente a nossa resultante centrípeta valeria 14 newtons. Aí sim, nós teríamos um resultado a ser marcado, que seria a letra B, beleza? Mas atenção, tá? Conceitualmente está errado. Então, essas são as observações que eu deixaria aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Teorema Militar e acompanhar todos os nossos conteúdos aí. Se você quiser adquirir os nossos cursos, link na descrição, clica no link e venha ser o nosso aluno aí. Um grande abraço, valeu e até mais.